O STJ decidiu que, em caso de desistência de desapropriação, o ente expropriante ele vai ser condenado em honorários sobre o valor da causa. Vamos passar aqui a análise das normas aplicáveis ao caso. A gente tem no Decreto-Lei 3.365 de 41, que rege as desapropriações, o artigo 27, parágrafo 1º, que dispõe que os honorários em desapropriações são fixados sobre o valor da diferença entre a oferta apresentada pelo expropriante e o valor da avaliação judicial. Então, normalmente, se atualiza o valor da oferta que vem na inicial até a data da avaliação via perícia e se verifica se esse valor da perícia é maior ou menor. E a diferença entre esses valores será a base de cálculo para os honorários. Quanto às alíquotas, né, o índice que vai ser aplicado vai ser de 0,5% a 5% do valor dessa diferença. Portanto, há uma norma específica no Decreto-Lei das Desapropriações que afasta, portanto, os índices previstos no Código de Processo Civil, que prevê, no artigo 85, parágrafo 2º, a fixação de honorário de 10% a 20% do valor da condenação. E o parágrafo 3º, que fala das condenações da Fazenda Pública, a gente tem uma gradação de percentuais, né, de acordo com o valor da condenação, que vão esses percentuais de 3% até 20% do valor da condenação. Então, a gente tem aqui duas questões, que a primeira que é a base de cálculo da condenação e a segunda é a da alíquota. Então, o STJ disse que quanto à alíquota, o percentual é o da lei, o do Decreto-Lei de Desapropriações, e no caso da desistência da desapropriação, como não há como falar em diferença entre valor da oferta e o da condenação, porque não vai haver a condenação, nem a avaliação judicial do bem, provavelmente, então não vai aplicar essa base de cálculo que consta aqui no Decreto-Lei, vai aplicar a base de cálculo prevista no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que é o valor da causa. E apenas excepcionalmente vai aplicar o parágrafo 8º do artigo 85, que diz que pode haver uma fixação equitativa sempre que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Então, nesse caso aqui, sempre que o valor da causa for muito baixo, em caso de desistência de desapropriação, vai ser fixado de forma equitativa. E antes de prosseguir, é importante relembrar também que o STF declarou na ADI 2332 que é inconstitucional esse limite aqui, que consta no artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei das Desapropriações, que fixava um limite de R$ 151 mil para os honorários em ações de desapropriação. Então não há esse limite aqui. E como eu disse, vai ser considerada a base de cálculo a do CPC, no caso da desistência de desapropriação, ou seja, a base de cálculo pelo valor da causa, e o percentual vai ser esse daqui, com a ressalva de que se o valor da causa for muito baixo, aí poderá ser feita uma fixação equitativa. Então, a tese ficou assim redigida: aplicam-se os percentuais do artigo 27, parágrafo 1º do Decreto-Lei 3.365 de 41, no arbitramento de honorários subcomerciais devidos pelo autor em caso de desistência de desapropriação por utilidade pública ou de constituição de servidão administrativa, os quais terão como base de cálculo o valor atualizado da causa. E aí prossegue dizendo que esses percentuais não se aplicam somente se o valor da causa for muito baixo, caso em que os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa. E por sinal, nesse caso aqui, o caso concreto parece até ser um caso típico dos que caem em provas de concurso, porque é uma situação de uma constituição de uma servidão administrativa, o expropriante, no caso, era a CEMIG, que é uma empresa de transmissão de energia elétrica, e ela entrou com ação e depois houve uma alteração no traçado da linha de distribuição de energia. Então, a linha já não ia passar mais sobre aquele terreno que é o terreno da parte expropriada, né? No caso aqui, não era nenhuma desapropriação, era uma constituição de servidão administrativa, mas enfim, as regras são as mesmas. E aí o STJ disse que essa mudança do traçado aí da linha é irrelevante, né, para o expropriado. Então, se houve a desistência
da ação de desapropriação ou de constituição da servidão administrativa, haverá a condenação do expropriante, no caso aqui a CEMIG, com um percentual fixado sobre o valor da causa, e no caso a sentença tinha fixado a condenação em 10% do valor da causa, e o STJ reformou para manter a base de cálculo como sendo o valor da causa. No entanto, mandou aplicar os percentuais do Decreto-Lei 3.365, que são aqueles percentuais de 0,5% a 5%, como eu já expliquei. Então, resumindo aqui com um mapa mental, a gente tem o seguinte: quanto ao limite do valor previsto no Decreto-Lei 3365, é inconstitucional, como o STF já decidiu na ADI 2332. Quanto ao percentual, tem um tema número 184 do STJ, no sentido de que se fixa, em caso de haver a expropriação, pelos percentuais previstos no Decreto-Lei, de 0,5% a 5% sobre a diferença dos valores. E, em caso de desistência, aí nesse caso, também vai ser fixado de 0,5% a 5%, só que sobre o valor da causa, tendo como exceção apenas o caso de um valor da causa muito baixo, caso em que a fixação será feita por equidade. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Lembre-se sempre de clicar no botão de curtir e ativar as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Até a próxima!